Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Sejam todos bem-vindos, é com muita alegria que eu volto aqui depois de um final de semana abençoado. Obrigada, Jesus, muito grata ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor e misericórdia que nos alcançou. Amém? Seja bem-vinda, Nilde, minha querida irmã amada. Que Deus abençoe a sua semana, das meninas, do seu marido. Que toda a sua casa seja abençoada, que essa semana seja próspera, em nome de Jesus. Nós estamos meditando no livro de Salmos e nós temos muitos salmos para meditar, já que hoje, inteira o terceiro dia, sábado, domingo e segunda de leitura. Mas, para poder dar uma dividida, eu vou falar da leitura de sábado e de domingo hoje, e amanhã eu falo da leitura de segunda e terça. Amém? Porque são muitos salmos, tem muito aprendizado, e assim a gente vai dividindo um pouquinho as cargas do dia. Amém, amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Senhor Jesus, tu és o nosso sustento, nosso refúgio, nossa fortaleza em tempos de angústia. Ah, quem temeremos, Senhor? Não temos ninguém além de Ti, não há ninguém que se compare a Ti. Por isso nós clamamos pela Tua presença, pelo manifestar da Tua glória. Enquanto estivermos aqui, Senhor, o Senhor possa revelar, capacitar. Abra os nossos ouvidos para entender, os nossos olhos para ver, nossos lábios para falar daquilo que compete ao trono de Deus, daquilo que está nos céus. Se revela a nós por meio da Tua palavra. Espírito Santo, revela-nos o Filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos começar do Salmo 41, Na sexta-feira nós falamos até o Salmo 40. E aí no Salmo 41 nós vamos ver mais um salmo de lamento. Eu acho muito interessante esse Salmo 41, porque ele vai falar de uma promessa, de uma bênção que vem através de uma atitude que parte de nós. Então, é uma promessa de que aquele que faz algo também receberá em recompensa algo em troca. Nós sabemos que a nossa salvação não vem por crédito nosso. A salvação não vem por obras. Porque eu sou uma pessoa boa, eu vou pro céu. Não, a salvação só pode ser comprada por meio do sangue de Jesus. Se Jesus pagou um alto preço pela mim e pela sua vida. Quando nós cremos, nós acessamos esse alto preço. E aí ele então nos purifica com o seu sangue. Nós podemos ter acesso ao céu. Não temos crédito pela salvação. Ninguém vai chegar no céu e falar assim: mas também eu vim, mas mereci, Não existe crédito, não existe mérito a não ser para Jesus, para a salvação. Mas existem muitos princípios bíblicos que vão demonstrar o quê? Uma reciprocidade de Deus. Então, uma reciprocidade no sentido de que nós agimos e Deus reage. Por exemplo, existe uma promessa bíblica que para aquele que honrar o pai e mãe, então essa pessoa vai viver muitos anos na terra. Então, Deus, ele trabalha com ação e reação. No Salmo 41, nós vamos ver que Deus está dizendo o seguinte: aquele que se importa com o pobre, em tempos de aflição, Deus, o Senhor, Yahvé, o livra. Aqui nós temos uma promessa: aquele que se importa com o necessitado, aquele que tem um coração de compaixão, generosidade e de misericórdia, quando ele estiver em seu momento de aflição, Yahvé o livrará. Uau! E a minha pergunta para mim e para você é: será que nós temos nos preocupado com as pessoas? Talvez você diga: quem é o pobre? Nem sempre o pobre é aquele que não tem dinheiro. Os hospitais estão cheios de pessoas pobres, que podem ter grandes planos de saúde e riquezas acumuladas, mas que são pobres ali, necessitados de uma palavra, de um apoio, de uma oração. Tem pessoas que são pobres, realmente necessitados do pão, necessitados de alimento espiritual, alimento físico. A pergunta é: numa sociedade que todo mundo ema, cada um com seus problemas, a sociedade hoje em dia, talvez até por tudo que nós já passamos, de ajudar pessoas que não deram valor, Quantas vezes pessoas ajudaram outras e aí depois foram apunhaladas pelas costas? Quantas vezes a gente ajuda pessoas que na verdade não estão passando tanto assim por necessidade, mas elas gostam de pedir, é o sanguessuga. Às vezes, por causa de más experiências que nós tivemos,
os corações foram fechados. Ah, mas eu ajudei uma família e depois eu descobri que eles não mereciam. Ah, eu ajudei uma família que depois falou mal de mim. Deus, Ele não está preocupado com o que o outro vai fazer com a sua ajuda. Deus está preocupado com o seu e o meu coração. E uma coisa que a gente tem que sair, gente, é desse individualismo, onde eu me preocupo só comigo, meus filhos, meus problemas e cada um por si e Deus por todos. Não é isso o evangelho. O evangelho é de um Deus que abriu mão do seu próprio trono para descer e vir à terra como um bebê, para morrer por pecadores que não mereciam o seu sangue, que não mereciam o seu sacrifício. Ele abriu mão por generosidade, por misericórdia infinita e por amor, um amor que é alcançado até as nuvens. Ele abriu mão de toda a sua glória e veio e foi humilhado, zombado, envergonhado, escarnecido por pessoas que não mereciam. Então agora o evangelho fala, você deve ir fazer o mesmo. Você deve alcançar pessoas em situações de necessidade. E eu vou te dar uma promessa, que aquele que se importa com o pobre, Yahvé, Deus, se preocupa com ele, livra ele em tempos de aflição. Seja bem-vinda, minha amiga missionária Andréia. Seja bem-vinda, Chiquinha, minha irmã querida. Deus abençoa, paz do Senhor Jesus. Estamos meditando aqui no Salmo 41. Que lindo, gente, que promessa. Olha o que Deus diz: aquele que se importa com o pobre, Deus o livra no tempo de aflição. Então, essa semana, quero convidar todos vocês que estão aqui online agora, vocês meninas, todos que vão assistir depois. Já quero mandar um beijo para dona Leni, para minha mãe que assistem toda noite. Beijo, Deus abençoe vocês. A pergunta é: quem é o pobre que eu posso ajudar essa semana? Quem eu posso ajudar? Pergunta aí para Deus no seu momento devocional. Peça ao Espírito Santo que mostre para você, que revele para você quem você pode abençoar. Não comece essa semana, não viva essa semana distraído, preocupado só com seus próprios problemas. Porque enquanto a gente cuida dos outros, Deus também cuida de nós, né? Então, enquanto a gente sai desse lugar de individualismo e se preocupa com outras pessoas, Deus também trabalha em nosso favor. Amém? Olha a promessa, gente. A gente, muitas das vezes, pessoas pegam versículos isolados e declaram, por exemplo, olha o que fala nesse capítulo 41. Olha, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, o Senhor restaurará da cama o doente. E a gente pega esse salmo e declara: Senhor, tô aqui em cama, acamado, e eu preciso de cama, né? E eu preciso que o Senhor cumpra em mim o salmo, que o Senhor sustentará no leito da enfermidade, restaurará da doença. E aí o Senhor pergunta: tá bom, eu faço isso, porque eu cumpro as minhas promessas. Mas você está fazendo o que está no versículo 1? Você tem se preocupado com o pobre, aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Vamos perguntar para o Senhor quem nós podemos alcançar essa semana. Amém? Faça o bem. Ah, mas não merece. Ah, mas tá sofrendo é porque escolheu mal. Tá sofrendo porque não trabalha. Não é sobre merecer. Nós só temos que entender que temos que ser direcionados pelo Espírito para ajudar quem Deus quer que seja ajudado. Então pergunta para o Espírito Santo aí: quem o Senhor quer que eu ajude essa semana? Fala comigo. Pode ser uma mensagem, pode ser uma ajuda financeira, pode ser um tempo. Senta com a pessoa, chama a pessoa para sentar à mesa da sua casa, faz um café para ela, conversa com ela sobre Deus, ora com ela. Ah, Lorena, não tem dinheiro para ajudar o pobre. Nem estudo é sobre dinheiro. Tem muita gente no hospital, tem muita gente encarcerada, tem muita gente que precisa de roupa, nossos guarda-roupa, gente. Vou falar por mim, tá cheio de roupa. Ah, mas não é da moda, né? É sim, é que Deus dá muito mais do que a gente merece. A gente tem roupa demais, gente, fala a verdade. Nem precisava de tudo isso. Então abençoa alguém essa semana. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma corrente do bem, gente. Oh, Deus vai colocando as coisas aqui no meu coração. Separa uma roupa para abençoar alguém. Uma roupa que você gosta e abençoa alguém. Abençoa alguém. Amém? Vamos lá. Que Deus possa fazer com que essa rede de solidariedade demonstre o amor de Cristo através da igreja. Amém? Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pensa aí numa irmã da igreja, pensa em alguém e abençoa alguém essa semana. Porque aquele que se compadece do pobre, Deus se compadecerá dele nos tempos de angústia. E aí quando você estiver em angústia, você fala: Deus, eu tenho me compadecido do pobre. Então cumpra em mim o que está escrito na tua palavra, que diz: o Senhor sustentará no leito da enfermidade e restaurará da cama o doente. Amém? Ivonete, seja bem-vinda, minha querida, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Como é que está sua coluna, amada? Nós oramos para que Deus restaure a tua saúde em nome de Jesus. Amém?
Vamos lá então? Então, gente, o generoso, Deus prospera o generoso. E Deus o livra, aquele que se preocupa com o necessitado. E aí ele continua falando dos seus amigos. Ele vai falar, na verdade, no Salmo 41, é um clamor que ele faz até por uma injustiça que ele vai sofrer. E olha o que ele diz, gente. Ele diz assim, olha, até o meu melhor amigo, Salmo 41, 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu repartia o meu pão, voltou-se contra mim. Quem vocês acham que esse salmo está se referindo, gente? É claro que Davi, com certeza, passou, nesse é um salmo de Davi, Davi passou por isso, todos nós passamos por isso, né? Por frustrações com pessoas, nós frustramos pessoas também, não podemos sair desse lugar de achar que só os outros nos frustram. Às vezes eu falo umas coisas e eu falo assim, gente, eu falei que eu não gostava disso, mas na verdade eu até gosto, não sei porque eu falei isso. Um dia eu falei assim, nossa, eu não gosto dessa roupa, depois eu pensei, não, eu tenho uma roupa dessa. A gente se contradiz, a gente é falho, gente. Tem uma coisa que Deus tem mostrado nesses últimos dias, você é falha, minha filha. Esses últimos anos, eu acho. Então, nós frustramos pessoas. É claro que Davi passou por isso, né? Ainda mais Davi com tanto poder, pessoas que se aproximam dele, né? A pessoa que quanto mais poder, mais difícil é isso, né? Relacionamentos muitas vezes por interesse. Mas esse salmo, ele vai profeticamente revelar a traição do nosso Senhor Jesus. Olha isso, capítulo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu repartia o meu pão, isso já me lembra a última ceia. Jesus repartindo o pão com os discípulos e logo ele diz que se você tem, quem tem que me trair já levanta, já faz o que você tem para fazer. A Bíblia diz que o diabo já tinha entrado em Judas e Judas se levanta e vai vender Jesus por aquelas 30 moedas de prata. Então, com quem eu reparti o meu pão, voltou-se contra mim. Esse salmo é uma alusão à traição ali de Judas, né? Deixa eu só abrir meu WhatsApp aqui, que eu deixei vários estudos aqui que eu queria compartilhar com vocês, gente, porque tem muito conteúdo. Eu queria muito falar, assim, de coisas para poder trazer edificação para a igreja, para todos aqueles que forem ver a live, amém? Então, deixa eu só abrir aqui. Ok. E aí, nós vamos para o Salmo 42. O Salmo 41 termina com adoração, louvor. Nunca se esqueça, em toda oração, nós temos que tirar um tempo, acho que no início e no fim, boa parte do meio, para adorar o Senhor. Nós fomos criados para adoração. Então, o salmista, por mais que ele fale de lamento, eu fui traído e tal, ele sempre termina falando com uma adoração. Falando, por exemplo, aqui, 41, 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém. Amém. Salmo 42, um dos meus salmos favoritos, né? Eu falo isso de 1 milhão de versículos, mas não tem como, né, gente? Salmo 42 e o 43, eles são conhecidos como salmos da alma, porque eles vão explorar de maneira profunda as emoções humanas e a busca por Deus em tempos de crise. Esses estudozinhos que eu tô trazendo, eu pego do aplicativo da Bíblia Strong. Então, quando você entra no aplicativo da Bíblia Strong, você entra no capítulo, lá em cima no cantinho tá escrito assim, estudo do capítulo. Gente, é incrível. Estuda perícope por perícope, que são os trechos, fala de um panorama geral do Salmo, explica a aplicação prática, o que os pais da igreja dizem, aplicação escatológica, ou seja, como que aponta para Jesus, e ainda deixa curiosidade no final. Infelizmente, eu não consigo ver todos os estudos de todos os capítulos, mas se você tiver oportunidade, porque uma coisa que Deus tem chamado a igreja nesses dias é não apenas ler a Bíblia, estude a Bíblia. E vocês 4 que estão online aqui, vocês estão cumprindo aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Não apenas leia, mas se aprofunde no relacionamento. Se vocês estão aqui agora, nessa segunda-feira, às 2h18, ou você que está assistindo depois, é porque você quer aprender mais das Escrituras, porque só o Espírito Santo pode chamar alguém para participar de uma live de 1 hora, gente, sobre as Escrituras. Não é verdade? Só por meio do Espírito. A gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para alimentar a nossa carne, nossos desejos. Podia estar assistindo tanta coisa na televisão, mas vocês escolheram alimentar o Espírito, e que Deus retribua vocês
e que vocês sejam um vaso na mão de Deus para que tudo que vocês estão aprendendo, se enchendo, se derrame também na vida de muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Então o Salmo 42 e 43, o 43 até no estudo fala que ele é um complemento do 42, e é essa exploração pelo sentimento, pela profundidade da alma, né? A gente vai ver que o salmista tá abatido, ele chora, ele se entristece, os inimigos estão zombando dele. Até no estudo fala que muitos teólogos vão entender esse salmo como de um período exílico. Então o povo está longe do templo, eles sentem saudade da presença de Deus, eles sentem saudade, né, daquela procissão dos crentes ali. Ele fala que saudade quando eu andava com a multidão de adoradores que ia à frente do cortejo, que ia até o templo. Então eles estavam longe daquela presença, daquela identidade. Eles sentiam a distância da presença de Deus, e por isso a alma estava abatida. O sentimento era de tristeza e de lamento, mas eles não deixavam. Esse salmo, eles vêm dos descendentes de Corá, os coraitas, né? Eles eram porta-vozes de louvor e adoração em Israel, escreveram muitos salmos. Então eles vão falar assim, olha, por mais que os meus sentimentos eles estão aflorados, por mais que a tristeza venha, por mais que eu chore a noite inteira, eu declaro para minha alma, por que você está abatida? Por que você está triste? Pois espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então nós vamos sentir sentimentos, é inevitável, tá? Sentimento de tristeza, sentimentos de perda, de luto. Gente, nós somos humanos, nós vamos passar por esses momentos onde vamos ter sentimentos, sim, dos melhores aos piores. Mas nós devemos governar sobre os nossos sentimentos. Eles não devem nos governar. Eu sinto ira, mas a ira não pode me governar. Eu não posso agir baseado naquilo que eu sinto. Eu tenho que agir baseado naquilo que eu creio. Que a minha fé, que é racional, me ordena a fazer. Porque senão, na hora que vai vir a angústia, a aflição, eu abandono Deus e procuro fazer a minha vontade. E me deixo levar pelos meus sentimentos e vou me afogar na bebida, me afogar nas drogas, porque é isso que meu sentimento me manda fazer. Meu sentimento me manda, acalma essa dor aí agora. Procura algo para suprir. Mas a minha fé sabe. Ela não sente, ela sabe que o meu Redentor vive. E aí vai dizer, olha, você está batida, mas espere em Deus, alma. Espere em Deus, minha filha, porque eu ainda voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos passar por angústias, mas os nossos sentimentos não nos governam. Somos nós que declaramos os nossos sentimentos. Eu estou me sentindo assim agora. Eu me sinto decepcionada agora, mas eu não vou abandonar Jesus. A igreja de Jesus me decepcionou, mas Jesus da igreja não me decepciona. Ah, minha vontade não foi cumprida, mas Jesus também diz que seja feita a tua vontade. Então nessa hora a gente tem que declarar, falar em voz alta. Olha, minha alma, você tá assim agora, mas o que a Bíblia diz é isso. Não se deixe dominar pela sua vontade, amém? A Ivonete disse que gastamos tanto tempo com coisas fúteis, 1 hora para Jesus não é nada. É verdade. Diz a Ivonete que gasta 1 hora com a live, 1 hora para ler, 1 hora para orar. Essa é a nossa vida, né, gente? Se nós conseguíssemos separar esse tempo, pelo menos desse dízimo para Deus, dos 10% do nosso tempo. É o mínimo, né? Que nós pudéssemos separar para Deus todos os dias, 10% do nosso dia, que dá 2 horas e 40 minutos, 24 minutos? Como é que é, amor? Você tá aí, amor? Quanto que é 10% de 24 horas? É 2 horas e 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. É, porque aí 40 minutos, 10% de 40 minutos vai dar 4. Ai, gente. Fugiu agora, é difícil, né? Então, ó, de 20 horas, 2 horas. Mais 4. Quanto que é 10% de 1 hora? Vai dar 6 minutos. 6 vezes 4, 24. Isso mesmo, 2 horas e 24 minutos. Como seria diferente a igreja de Jesus se cada crente em Cristo Jesus separasse 2 horas e 24 minutos por dia para passar buscando a palavra, buscando a presença de Deus, orando, lendo e adorando? Pensa.
eu creio que seria avivamento. Amém, que assim seja, em nome de Jesus. Uma coisa interessante que o Salmo 42 fala de um animal, que é a corça. Em outras traduções vai falar cervo. Esse animal compara-se, né, a sede que ele tem por água, compara-se à sede que a nossa alma tem por Deus. Então esses dois salmos, ele vai falar sobre essa necessidade, essa sede que no fundo da nossa alma, cada um de nós, mesmo aqueles que não conhecem Jesus, sentem pela presença de Deus. Eles só não sabem, porque não lhes foi revelado por meio do Espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas uma pessoa que está afogada nas drogas, afundada lá na prostituição, muitas vezes procurando um amor, que a alma dela está ali ansiosa, à procura de algo que a complete. No fundo, a gente não aponta e julga, a gente sente misericórdia. E como porta-vozes de Deus e da palavra, nós temos que pregar a palavra para essa pessoa. Olha, fala para essa mulher, aquilo que você procura num homem, eu só tenho um homem que pode te suprir. E o nome dele é Jesus Cristo. Né? Tudo isso que você procura por atrair, muitas mulheres, gente, que elas precisam se sentir amadas, e aí elas querem se sentir desejadas, e elas têm uma necessidade de uma busca pela aparência, porque ela precisa do elogio, porque ela não tem, ela não sabe o tanto que Deus a ama. Então ela quer comprar o amor de homens, ou até de mulheres, de outras pessoas. Ela precisa ser vista, elogiada, porque ela não conhece o amor de Deus. E aí ela trabalha para isso, corre atrás de procedimentos, porque ela precisa ser perfeita, porque ela procura a perfeição em algo. Só que ela nunca vai achar a perfeição em si mesma, só em Jesus. Aí tem aquele homem que procura nos jogos, que procura no dinheiro, porque se ele for rico, se ele passar com um carrão de frente aos lugares, as pessoas vão olhar para ele, as pessoas vão respeitar ele, ele precisa disso, ele precisa se sentir importante. Por quê? Porque ele não conhece que o coração de Deus o ama, que Deus o ama a ponto de entregar seu filho para salvá-lo. Então as pessoas, elas todas têm fome e sede por Deus. Só que elas não sabem, muitas vezes, que aquilo que elas sentem é a fome e sede por Deus, mas nós sabemos. E aí a corça, gente, ela é um animal que ela tem tanta sede que ela corre desesperadamente pela fonte das águas. Alguns estudos vão falar que a corça não bebe qualquer água. Ela gosta de beber, ela só bebe água de nascente, água pura. E ela sente o odor dessa água de longas distâncias. Quando ela fareja, opa, tem uma nascente e é por aqui. Ela começa a correr e ela corre muito rápido à procura dessa água límpida, dessa água cristalina. Outra coisa que demonstra também, né, que vai comparar aqui a nossa alma com a corça, é que quando ela fica seca, quando ela fica com sede, a pele dela fica seca, ela começa a liberar um odor. E esse odor é um perigo para ela, porque aí os predadores dela, os inimigos dela, podem sentir esse odor e vão vir para poder atacá-la. Então ela não pode ficar sem água. Então quando ela começa a ficar com sede, ela já busca ansiosamente, fervorosamente por uma fonte de água. Muitas das vezes ela mergulha nessa água e ela fica assim só com o focinho para fora. Os inimigos ficam muito tempo esperando ela sair até que eles desistem. E ali na água ela fica segura. Quantas coisas nós podemos entender, né? Nós temos que ser como a corça. Se eu fico seca, se eu fico longe da presença do Senhor, o meu inimigo, ele sente esse odor, ele quer essa brecha, ele percebe essa brecha e vem para poder me atacar. Então eu tenho que correr ansiosamente pela água, pela fonte da água da vida, que é o nosso Senhor Jesus, né? Lembrei da mulher samaritana lá no poço, né, Déia? Déia que gosta. Todos nós gostamos, né? Mas eu sei que também é tão forte esse versículo, né? A Déia fala muito sobre ele também. Essa mulher ali naquele poço, que Jesus está apresentando para ela a água da vida. Meu Deus, e não importa o nosso passado. Ele venha, ele diga, eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? Quando a gente está em Jesus, a gente está protegida. A nossa alma tá suprida, gente. Quer suprir a sua alma? Quando eu comprar isso, eu vou suprir por um breve momento. Porque Jesus falou com a mulher samaritana, quando você beber dessa água aí, que você tá indo pegar, essa aqui que eu tenho aqui, ó, quando eu beber dessa água, meu copinho, vocês sabem que eu gosto. Bebi agora, daqui 10 minutos minha boca secou de novo.
Jesus fala, mas de mim, quem beber desta água aqui, que eu vou dar, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Então ele nunca mais vai ter sede. Quando a gente coloca expectativa em pessoas, elas vão nos frustrar, em pastores, em amigos, em marido, esposa, em celebridades, em grandes homens e mulheres de Deus que estão na mídia. Toda vez que nós colocarmos a nossa fome e sede por ouvir essas pessoas, por estar com essas pessoas sempre vão nos frustrar, porque elas não são perfeitas. Mas toda vez que nós bebemos da água da vida, que é Jesus, nós ficaremos saciados, a nossa alma vai ser saciada. Amém? Então espere em Deus. Fala para sua alma aí, por que você está tão triste? Como o povo estava sem identidade, muitos dos inimigos falavam, uai, onde que está o Deus de vocês? Cadê aquele Deus daquelas maravilhas que fez tudo aquilo lá no Egito? Aonde está o Deus de vocês? E aí ele se refere, agora ele fala para a alma, não fique abatida, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Versículo 40, no capítulo 43, uma coisa que eu acho linda que fala que ele fala de Deus como a fonte de toda a sua alegria. Aleluia. Salmo 44, pra gente continuar, gente, senão eu vou ficar aqui, né? Só falei de 2 salmos até agora, meu Deus. Mas agora vai adiantar. O Salmo 44 vai ser um lamento comunitário. Esse Salmo 44 é um salmo muito lindo. Ele começa com uma memória. O que Deus já fez, dos atos poderosos de Deus, como Deus guarda o seu povo. Mas aí, no versículo 9, lá na altura do versículo 9, ele já muda para lamento. E mais fala, Deus, mas diante de tudo que o Senhor já fez, nós permanecemos fiéis, mas a gente está aqui, estamos sofrendo aflição, o Senhor está nos entregando na mão dos nossos inimigos, a gente tem que bater em retirada. Ele começa a falar de aflição e de sofrimento. Esse salmo então vai nos ensinar uma coisa que é muito importante, que a gente lembre, né, que nós vimos muito na época de Jó, é que por muitas aflições importa que nós entremos no reino dos céus. As aflições nem sempre vêm por infidelidade, mas muitas das vezes Deus permite aflições e o povo de Deus sofre aflições e perseguições, né? Aqui tem até uma frase que eu acho interessante que fala assim, versículo 12: o Senhor vendeu o seu povo precioso por uma ninharia e nem tiveste lucro com a venda. O Senhor nos vendeu, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos rejeitou, estamos aqui sofrendo, somos objeto de zombaria, o Senhor nos esmagou no deserto. E aí ele começa a lamentar ali. No versículo 20, ele vai dar a entender que eles estão sendo fiéis. Ele diz, olha, se tivéssemos nos esquecidos do nome do nosso Deus, ou se estivéssemos estendido as mãos em oração a outros deuses, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Então esse salmo está falando de pessoas que sofrem aflição por causa de Deus. Por causa do Evangelho. Ontem o irmão Luiz pregou sobre isso, né? Sobre o fogo ardente. Não estranhe o fogo ardente. Estar com Cristo vai sim nos permitir, nós vamos viver aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Tem de bom ânimo. Esse salmo é citado por Paulo em Romanos 8. Eu tenho que ler esse salmo para vocês, esse texto para vocês, esse trecho. Paulo vai citar esse salmo num dos capítulos mais lindos da Bíblia. Um dos meus favoritos. Romanos 8. Ele diz assim, ó, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo está citando Salmo 44, 22. E aí ele continua, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vai ter prova, gente. Isso não é segredo para nenhum crente. Se tem alguém que está novo convertido aqui, deixa eu falar então. Como uma irmã mais velha na fé, vai ter prova, vai ter aflição, por amor do Senhor. Muito mais Ele já pagou por nós, muito mais Ele já sofreu por nós.
E nós temos, por mais que esse salmo vai falar dessa prova, a revelação se completa no livro de Romanos, onde o nosso irmão, mais velho que eu ainda, Paulo, ele vai, através do Espírito Santo, nos revelar. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Gente, a aflição vai vir. E tem uma coisa que eu não gosto, me incomoda, é dar ênfase pro diabo. Ah, porque o diabo tá furioso, porque o diabo tá se levantando, porque o diabo tá. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Não quer dizer que não vão passar por aflições, mas nada nos separará do amor de Cristo. Nem demônio, nem principado, nem potestade, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Se o diabo se levantar, só oremos assim: não me deixe cair em tentação, Senhor. Não deixa eu dar brecha para ele pecando, não. Porque se ele se levantar, ele vai cair, em nome de Jesus. E ainda que eu morra, esperarei em Deus, né? Como Jó vai falar, ainda que eu morra, colocarei nele a minha esperança. Então vamos passar por aflição? Vamos passar por aflição. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Isaías 53:7 vai citar esse salmo também, 44:22, falando que como ovelha muda, ele foi entregue ao matadouro, se referindo ao sofrimento de Cristo também em nosso favor. Amém? Sejam bem-vindos. Olha quem entrou aqui, gente. Não estranhe a ardente prova. Falei de você, viu, irmão? Não é verdade, irmãos que estão aqui online? O Luiz entrou, Fernando. O irmão Luiz entrou e eu falei da pregação de ontem. Não estranhe a ardente prova que vem para vos testar. Meu cunhado Anderson também tá aqui, da Moto Clean Estética. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês, viu? E se você tem uma moto, deixa lá na Moto Clean, porque é uma lavagem, assim, uma limpeza profunda. Assim, é a limpeza que o Espírito Santo faz na nossa alma. É a limpeza que o Anderson faz nas motos lá. Glória a Deus por isso, né? Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês, que seja próspera, abençoada e cheia do Espírito Santo. Então, nós vamos passar por aflição, mas o salmista já fala: levanta-te, Senhor, e ajuda-nos, resgata-nos por causa do seu amor. Jesus também sofreu, mas depois de ter feito tudo, o Senhor deu um nome para ele que está acima de todo nome. Ele foi honrado pela sua fidelidade e nós também vamos ser. Amém? Falei hoje, amada, Deus faz perguntas para Eva e Adão, mas para a serpente ele já amaldiçoou, ele não dá ênfase para Satanás. Exato. A Ivonete disse, eu que o diga. Explica. E nos carros. Ah, ele também é verdade, não é só moto, né? Também nos carros, é verdade, Ivonete. A Moto Clean é referência para limpeza, não só de motos, mas de carro. Glória a Deus. É isso, amada. Eu realmente acredito, André, que a gente dá muita ênfase pro diabo. Ah, porque o diabo, nossa, é muita prova, o diabo se levantou, que a gente faz e o diabo vem. Se ele vem é porque Deus permitiu, vocês entendem? Muitas vezes até para que nós não nos gloriemos. Deus nos permitiu ali na conferência alcançar um monte de mulheres. Aí o diabo se levantou com prova. Porque o diabo... Não, porque Deus permitiu. Por quê? Para que o nosso coração não se gloriasse. Se Paulo, que é Paulo, precisava de um espinho na carne para não se gloriar, que dirá Lorena? Não é verdade? Que dirá nós? Então nós vamos passar por aflição, mas eu não aceito dar ênfase pro diabo. Da minha boca não vai sair crédito para ele, não. Em nome de Jesus. Se veio coisa ruim, porque Deus permitiu. Nunca vai porque o diabo levantou. Não, é porque Deus permitiu. Ou porque eu dei brecha. Aí é arrepender e pedir a Deus e clamar por misericórdia. Amém? Capítulo 45 de Salmo, um salmo lindo, gente. Deixei aqui um estudo para a gente poder meditar. É um texto poético que se destaca pela sua estrutura literária e também pelo seu conteúdo temático. Ele é frequentemente classificado como um cântico nupcial. Olha que legal. É dedicado a um rei, possivelmente em um casamento real. Celebra a beleza, a justiça e a glória do monarca. Quando eu lia, eu só pensava em Jesus. Então, para mim, esse salmo é um salmo de louvor e adoração ao Rei soberano, o nosso Senhor Jesus. Ele começa falando assim, olha, tu és o mais belo de todos. Palavras graciosas fluem dos seus lábios. Tu és mais glorioso, majestoso. O Senhor cavalga para a vitória. A Bíblia diz que um dia Jesus vai vir em seu cavalo, né? Ele defende a verdade, a humildade e a justiça. Eu só vejo Jesus, gente. O Senhor avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração dos teus inimigos. Eu me lembrei da visão de João lá em Apocalipse,
que fala que da língua de Jesus sai uma espada afiada. As nações caem aos teus pés. Me lembrei do Salmo que ele fala assim: pede-me e te darei as nações por herança. Glória a Deus. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. O escritor aos Hebreus, ele vai citar esse salmo em Hebreus 1, capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: mas do Filho, diz, falando de Jesus, ó, citando esse salmo, falando que tá falando do Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça, nós acabamos de ler esse versículo, ó. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus tira o trecho do Salmo 45, o escritor aos Hebreus, desculpa, tira esse trecho do Salmo 45 para falar que Deus falou isso do seu filho. Então, para mim, por mais que esse texto foi usado para cantar para um rei, para um grande monarca, ele reflete ali na soberania do único rei soberano, que é Jesus Cristo, rei eterno e imortal. Amém? Eu acho lindo isso aqui, que vai falar para a mulher, agora vai falar para a noiva, que é a igreja. Presta atenção, fala assim, olha: ouça, ó filha de rei, leve a sério o que te digo, esqueça o seu povo e a sua família. Jesus é lindo demais, Anderson, meu Deus, é maravilhoso, servir a ele não tem preço. Esqueça o seu povo e a sua família, pois o rei, o seu marido, se encanta com a sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Aí tá falando pra esposa, mas a gente entende que tá falando pra nós, pra igreja. Ô noiva, você tá casando com esse rei agora. Esquece tudo que ficou pra trás. Seu povo, né? O Anderson tá aqui, eu sei que ele tem família, ele tem a mãe dele, ele tem os irmãos que ainda não se converteram. E aí um dia o Anderson escolheu servir ao Senhor. Há um Deus que a sua família não segue ainda. E aí ele, como noiva de Cristo, ele diz: olha, eu esqueço da minha família, eu esqueço, não no sentido de abandoná-los, né? Mas de não adorar o mesmo Deus que eles, de não agir com a mesma apatia espiritual, mas de conhecer ao Deus verdadeiro, ao rei verdadeiro e se casar. Ou seja, é uma aliança. Eu não só conheço a Deus, eu tenho uma aliança com ele. Deus tem falado muito isso comigo. Tem muitas pessoas que flertam comigo. Tem pessoas que flertam porque elas gostam de se sentir bem. Sabe aquele flerte do que a gente vê muito? Ontem eu assisti até na casa do Anderson, né? Fez uma pipoca deliciosa lá, a Ruth e meu cunhado e minha irmã. Meu Deus, nos receberam com tanto carinho. Meu sobrinho maravilhoso, Ian. E aí a gente vê a comédia romântica. Sabe aquele flerte da comédia romântica? Fala uma coisa aqui, fala outra coisa aqui, um olhar, tá. Tem pessoas que flertam com Deus. É um olhar, é uma palavrinha aqui ou outra, é um momento, é um arrepio, é uma emoção. Deus não tá procurando flerte. Deus quer uma noiva. Deus quer uma mulher que tem compromisso, que fala assim, ó, tu és o meu rei. E agora, se eu sou sua, não tem mais nenhum amante. Não tem mais nenhum outro. Eu não penso em mais nenhum outro. Acabou. Quando eu defino com quem eu vou casar, todos os outros homens do mundo, nesse sentido, morrem pra mim. Porque eu tenho um marido. E ele é meu marido. Então, espiritualmente, é assim também. Eu não posso flertar com Deus. Eu tenho um rei, tô casada com ele, e eu sou dele. Agora eu vou esquecer do meu povo, que ficou pra trás, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, pra viver um compromisso com ele. Gente, isso é muito lindo. Honre, pois ele é o seu Senhor. Amém? Capítulo 46 vai falar de um momento de crise, mas vai chamar o povo para confiança. O Salmo 46, ele é maravilhoso. Até peguei uma versão mais tradicional, porque tem uns salmos que eu nem gosto das versões mais atualizadas. Eu gosto das mais tradicionais. Pastor Moisés sempre recita esse salmo de cor. Eu acho lindo, gente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Gente, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário
das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Meu Deus! Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbravecem, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra derreteu. Meu Deus! O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras. Uau! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. E aí tem esse versículo 10 que é tão maravilhoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu Deus! É um salmo que chama os leitores e os adoradores do Deus verdadeiro a um lugar de confiança. Olha, o mundo pode abalar. Os montes podem se precipitar no mar. A terra pode mudar. As coisas podem ficar feias. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. O que esse salmo está falando, gente? Deus é a nossa fortaleza. O mundo que a gente habita, ele pode se abalar. Mas aonde Deus está, e na eternidade, tem um rio que alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não se abalará. A eternidade, ela não pode ser tocada. E Deus se assenta no seu trono. E ninguém pode impedir os seus planos de acontecer na terra. Ainda que as circunstâncias sejam aterrorizantes. Ainda que seja terrível, Deus está no controle. Ele é o Deus de Jacó. Quando ele quer parar a guerra, ele para. Ele quebra o arco, corta a lança. O que é o arco e a lança? São os objetos de guerra antigos, né? Hoje poderia falar, ele quebra os carros de guerra. Ele quebra as armas nucleares. Ele faz cessar os mísseis, né? Porque ele faz parar a guerra. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Senhor dos exércitos. Aquietai e sabei. Eu sou Deus. Mostra essa soberania de Deus. Deus está no controle e isso não vai mudar. Amém? E nós temos que nos apegar a essa confiança. Por quê? Porque o Salmo começa falando que nos dias de angústia, ele é o socorro. Então, quando vier o socorro, eu me apego àquele que é o meu socorro bem presente. Então, tá longe. É presente. Amém? Gente, lembrando que eu vou até o capítulo 50 e amanhã eu vou falar do 51 ao 60, tá bom? Porque não consigo falar de 15 capítulos hoje. Já falta 15 para 5, 15 para as 3 já. Então, 10 capítulos hoje, 10 capítulos amanhã. Capítulo 47 é um hino de louvor, também dos descendentes de Corá, que vai falar, até trouxe aqui também, ó. O Salmo 47 é um hino de louvor que exalta a soberania de Deus sobre todas as nações e povos. Lembra que esse livro foi escrito para os israelitas e depois para nós, a igreja. A Bíblia foi escrita, né? É um presente de Deus para o seu povo. Mas quando aqui estava sendo escrito, era um livro que seria escrito para os israelitas. Mas esse salmo já vai demonstrar que Deus não é o Deus só do povo de Israel. Que Deus é soberano, que a sua autoridade é universal. Esse salmo é considerado um dos salmos de aclamação e de celebração, enfatizando a majestade do Senhor e a sua autoridade universal. Eu achei interessante, falando sobre esse salmo, que vai falar que Deus... Não, é mais pra frente, é o 48. Mas falando sobre o 47, fala assim, ó, Deus reina sobre as nações, está sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Então ele não é só o Deus de Davi. Ele não é só o Deus de Israel. Ele é o Deus de todos os povos. É o Deus que todos se prostram diante dele e reconhecem a sua soberania e o seu poder. Esse é o nosso Deus. A gente tem que se lembrar disso porque às vezes parece que Deus saiu do controle, né? Parece que a gente está fadado à morte e ao desespero e é o fim. Tem situações que a gente vive que parece que a gente não vai suportar. Mas aí a gente pega um salmo desse que fala, olha, Deus se assenta no seu trono. Ou seja, ele não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Capítulo 48 é um cântico de louvor que celebra a grandeza de Sião. O que é Sião? É a cidade de Deus, onde estava o monte, onde estava o templo, né? Ali onde ficava Jerusalém.
É escrito também pelos filhos de Coré e exalta a beleza e a segurança de Jerusalém, além da proteção divina sobre ela. E aí a gente vai ver nesse Salmo 48 que Deus... é um salmo de louvor, né, de celebração. Então vai falar: toda a terra se alegra em vê-lo, a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres. Olha isso demonstra proteção. Que a torre era um lugar onde ficavam ali os guerreiros atentos a todo tempo, né? Se vê um inimigo lá de longe, quem estava na torre vai dar o aviso para que todos os soldados, né, se movam contra aquele inimigo. Mas aqui está falando que o próprio Deus está nas suas torres. E que ele se revela como seu protetor. Os reis da terra até uniram força, avançaram contra a cidade, mas quando a viram ficaram espantados e fugiram aterrorizados. O último versículo do 48 eu marquei, diz assim, ó: pois assim é o nosso Deus, ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. É um salmo lindo também que demonstra que mesmo que os inimigos se levantem contra aquilo que Deus quer fazer na terra, que tem sim o espírito do anticristo que já age, que vai ter o anticristo que vai querer se assentar no trono de Davi, criar um novo templo, né, reconstruir o templo, nós sabemos que Deus, ele não perdeu o controle, que a seu tempo, tudo que está escrito vai se cumprir, embora os reis da terra unam força e avancem contra essa nova Jerusalém, eles serão despedaçados, eles serão destruídos, porque o nosso Deus é soberano. Amém? Capítulo 49 é uma reflexão sobre a futilidade das riquezas e também uma reflexão de que a morte vai ser inevitável. Também escrito pelos coraitas, fala assim, é um salmista que se diz entendido, ele fala assim: ouçam-me, porque eu tenho entendimento. 49, versículo 5, fala assim: por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem das suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. E aí nós temos um versículo que é muito famoso e muito importante para nós, né? Para entender a redenção por meio de Cristo Jesus, que fala: o preço para resgatar uma vida é altíssimo. Em outras versões vai falar que o preço de uma alma é grande, né? 49:8. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Então, gente, ninguém consegue redimir a sua alma, por mais rico que seja. Eu falei sobre isso no início da live, né? Nós não podemos ser salvos por mérito, não recebemos crédito nenhum para a nossa salvação, porque a nossa salvação foi comprada por um alto preço. Muito mais valioso do que ouro, muito mais valioso do que prata e joias, pedras preciosas, é o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus pode resgatar uma alma, porque o preço de uma alma é altíssimo. Nós temos um grande pecado que nos afasta de Deus e que nos coloca como inimigos. O nosso pecado nos coloca em um patamar de inimigos de Deus. E para resgatar a nossa alma, o preço é caro demais. Ninguém, por mais rico, por mais inteligente, por mais talentoso que seja, consegue pagar o preço pela sua própria alma, que dirá pela alma de outras pessoas. Porque o preço por uma alma é altíssimo. E aí no Salmo 50 vai até falar que sangue de bodes e de touros jamais conseguiriam, de fato, redimir uma alma, pagar o preço por uma alma. Nós sabemos que é só o sangue de Jesus e a sua eterna redenção por meio de seu sacrifício na cruz que pode nos comprar a salvação que vem por meio da fé. Amém? Vamos terminar então o 49 para eu terminar o 50. Aí no versículo 49, o capítulo 49, versículo 15, fala assim, ó: quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Então é uma pessoa que está falando assim, ó, por mais que os ricos prosperam, por mais que eles tenham uma vida ali com toda a sua riqueza, nós sabemos que eles não podem pagar pela sua alma. Quanto a nós, que confiamos em Deus, que cremos nele, sabemos que ele vai resgatar a nossa vida e vai nos livrar da morte. Porque por mais que nós podemos viver como Lázaro aqui, uma vida de dificuldade, de sofrimentos, como o capítulo 44 nos deixou claro, por amor ao teu nome, seremos entregues à morte todo dia, ou o dia todo. Mas nós sabemos que como Lázaro também sofreu, depois ele viveu a eternidade ali, né? Ele estava no seio de Abraão quando Jesus contou essa história, embora o rico foi
para o inferno. Ou seja, não Jesus fala assim, olha, não se enganem, né? A vida de um homem não está relacionada aos bens que ele possui. E aí ele fala assim, por quê? Aquele que pensa que é rico, mas não é rico para com Deus. Ai, gente, eu esqueci o versículo todo. Eu li ele sexta-feira, mas não é rico para com Deus. Deixa eu achar esse versículo aqui. Lucas 12, 21. Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que adianta? Vai passar tudo, né? Mas Deus pode redimir a nossa alma e nos levar para um lugar de eternidade, de descanso e de bênção e de prosperidade eterna na presença do nosso Deus. Amém? Capítulo 50 é lindo, gente. Esse capítulo deve ser estudado. Não consigo falar muito sobre ele, já que é um capítulo bem intenso de Asaf. Lembrando que quem é Asaf? Asaf é um músico que foi designado por Davi para ser líder da adoração lá no tabernáculo de Davi. Lembrando que no tabernáculo de Davi a adoração acontecia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os levitas tinham turnos ali, agora é esse grupo, agora é esse grupo, agora é esse grupo, e eles adoravam a Deus o dia todo. Asaf vai escrever um salmo aqui, né, que é um salmo 50, assim como outros também. E esse salmo vai falar sobre a superficialidade da religiosidade e como Deus procura profundidade, autenticidade. Vai falar de sacrifício. Naquela época não tinha Jesus, não tinha graça, as pessoas não tinham entendimento dessa nova aliança. Então esse salmo ele é muito atemporal. Porque, gente, é um ensinamento que Deus está trazendo ali para Asaf, que naquela época as pessoas não entendiam verdadeiramente. Deixa eu ler o estudo para vocês, ó. Salmo 50. Uma curiosidade interessante sobre o Salmo 50 é que ele contém a primeira chamada pública de Deus a toda a terra, enfatizando que ele não é um Deus exclusivo para Israel, mas a sua soberania abrange toda a criação. Além disso, é um dos poucos salmos que explora a oferta de sacrifício de maneira negativa. Por quê? Porque sempre é falado da oferta de sacrifício de maneira positiva. Mas aqui está falando que a noção que eles tinham, que é uma noção contemporânea, de que os rituais não são suficientes para agradar a Deus. Olha como que Asaf estava à frente do tempo dele. Eu achei isso sensacional. Ele começa adorando a Deus, falando que lá do Monte Sião, onde está a presença de Deus, é um lugar de perfeita beleza. Fala assim, nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Ou seja, ele é um Deus que está próximo. Não é um Deus distante, que eu posso fazer tudo que eu quiser, depois eu vou lá e dou um touro e tá tudo certo para sacrifício. Não. É um Deus próximo. Fogo devora tudo em seu caminho e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo. E aí ele diz assim, tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifício. Uma aliança, falei sobre isso, compromisso. E aí fala assim, ó meu povo, ouça o que direi, essas são as minhas acusações contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Versículo 8. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferece. Contudo, não preciso dos seus animais. Não preciso. Não preciso dos novilhos, dos bodes. Por quê? Porque todos os animais dos bosques são meus. Eu sou dono do gado, nos milhares de colinas, conheço cada pássaro nos montes, todos os animais dos campos me pertencem. Gente, olha que forte. Deus está falando, vocês estão me oferecendo animais só por religiosidade? Só por um ritual? Mas não adianta nada, sabe por quê? Porque todos os animais são meus já. Tudo é meu. Esse salmo vai chamar para uma verdadeira adoração. Se eu tivesse fome, não lhes diria, porque meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso eu como a carne de touros ou bebo o sangue de bodes? Está falando que o sacrifício é em vão se ele é feito só por um ritual. E aí a gente pergunta, como tem sido a nossa religião? Temos cuidado dos órfãos e das viúvas, que a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Comecei falando que nós chamando todo mundo aqui, né, para a gente estar nesse lugar de generosidade. Algumas pessoas entraram depois, o Salmo 41 vai falar assim que aquele que atende ao pobre é bem-aventurado, Deus o livrará no dia mau.
Fala o nome de Deus. Yahvé o livrará no dia mau. Yahvé tirará ele da cama na sua doença. Livrará ele, sustentará ele no leito de enfermidade. Quem? Quem cuidou do pobre. Então Deus não é um Deus que... o que tem sido a minha religião? Eu vou no culto todas as sextas e domingo. Eu canto louvores e canto com uma voz bonita. Deus fala assim, eu não preciso, eu tenho todas as vozes angelicais e celestiais para mim. Eu tenho todos, tudo é meu. Tudo é meu, eu não preciso de talento, eu não preciso do seu tempo, eu não preciso da sua oferta, eu não preciso do seu dízimo, porque eu sou dono do ouro e da prata. Não preciso de nada. O que eu quero é uma verdadeira adoração. Qual tem sido a nossa religião? Senhor, para mim é um sacrifício te servir a igreja, e eu recebo seu sacrifício. Mas se você faz só por religiosidade, eu quero dizer uma coisa, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu nem quero isso. Eu quero autenticidade. Relacionamento genuíno de intimidade. Que salmo atemporal, gente, esse salmo é magnífico, meu Deus. Aí ele fala assim, eu não preciso dos touros, não preciso dos bodes. Versículo 14, o que vocês devem oferecer a Deus? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumprem os votos que vocês fizerem ao Altíssimo. Hoje eu acordei com um coração tão grato, gente. Como é bom dormir uma noite bem. Eu dormi, descansei. As últimas noites foram difíceis. Todo mundo gripado, aquela tosse. Cada hora um levanta e frio e não sei o quê. E essa noite eu pude dormir. E quando eu acordei eu falei, Deus, esse final de semana foi tão maravilhoso. Passei um final de semana em família. Deus ajudou. A gente foi lá cantar no evento. Minha voz estava rouca, mas Deus me deu graça, me ajudou, me vestiu. Quando eu tava saindo de casa, com uma roupa lá fria, minha sogra falou, não, você não vai usar essa roupa fria, não. Me emprestou uma jaquetinha quentinha. Eu falei, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo, gente. Se a gente confiar nele, depender dele, ele nos veste, nos capacita, nos dá honra, nos aquece, enche o nosso coração de alegria e paz. Não quer dizer que é tudo perfeito, mas quando a gente bebe dessa água, a gente não tem sede mais. Jesus é a nossa água, amém? Versículo 22 para terminar. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esqueceram. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Andréia, você tem falado tanto de gratidão, né? Olha esse versículo. A gratidão, estou lendo na NVT, tá? 50:23. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Incrível, incrível. Meu Deus, obrigada, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos por esse tempo. Te agradeço por cada pessoa que entrou aqui, cada um que vai ver depois. Que nós sejamos verdadeiros e fiéis, Senhor, como uma noiva adornada, preparada, que só tem olhos para o noivo e que vai ter um compromisso com esse noivo, de que será sua esposa para sempre, que não se renderá a amantes, a ídolos, que não terá olhos para mais ninguém, para mais nada, que será fiel a Ti até o dia do Teu retorno, que assim sejamos nós. Que nós sejamos adoradores, que tenhamos fome e sede como a corça, que nós possamos ajudar o pobre em suas necessidades, que sejamos, Senhor, de fato, tudo aquilo que o Senhor sonha de nós. Na nossa fraqueza, nas nossas falhas, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada a todos que ficaram até o final. Que Deus abençoe, quero honrar cada um de vocês. O Anderson, Deus abençoe, foi uma honra para mim estar com você aqui. Viu, meu cunhado? Deus abençoe grandiosamente. A Deia, minha amiga, Ivonete, minha amiga querida, Nilde, minha irmã querida, e a Chiquinha. Obrigada por vocês que entraram no início e ficaram até o final, né? Principalmente a Nilde, a Chiquinha. E vocês todos que estão aqui, que vão assistir depois, que nós possamos colocar em prática essa palavra para a gente ver uma vida plena no Senhor até que Ele volte. Amém? Obrigado, foi uma honra para mim. Beijo, mamãe, dona Leni. Prazer para mim estar aqui com vocês, viu? E até amanhã, se assim Jesus permitir. Passei um pouquinho do horário, mas é porque são 10 capítulos, né, gente? Amanhã mais 10, do 51 até o 60. Salmo 51 é aquele salmo incrível, né? Que vai falar sobre o arrependimento de Davi, depois daquele pecado com Batseba. Vamos meditar nisso. Amém? Beijo com Deus, gente. Até amanhã, se Deus quiser, se Jesus assim permitir. Tchau, tchau.